Olá, a paz de Cristo. Nós estamos mais um dia aqui para o nosso devocional em João. Por ocasiões que não sei explicar agora, talvez na hora de editar o vídeo anterior, que nós comentamos os versículos 29 ao 34, eu acabei excluindo esse post do dia anterior. Então eu quero novamente conversar um pouquinho sobre esses versículos 29 ao 34, justamente para não ficar esse hiato aí entre o versículo 18 e o 35, né? Então vamos colocar esses textos. Nós estamos estudando João capítulo 1, versículos 29 até o 34, eu quero ler com você hoje. Diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ok? No versículo 29, então, alguns detalhes desse texto que é importante nós pensarmos. Primeiro, no versículo 29, obviamente, por ser o primeiro que nós lemos, ele diz: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Essa referência Cordeiro de Deus, ele aparece duas vezes aqui no capítulo 1, no versículo 29, e no versículo 36, João usa essa derivação, essa terminologia, essa fala, essa palavra para descrever Jesus, para falar sobre Jesus, Cordeiro de Deus. No Novo Testamento todo, só aparecem duas vezes Jesus sendo tratado como o Cordeiro de Deus, e essas duas vezes estão aqui nesse capítulo, no versículo 29 e no versículo 36. O interessante é que o cordeiro, na época dos sacrifícios, ele não era um animal que era de oferta para ser oferecido pelo pecado de alguém. Era uma oferta de ser queimada. Essa oferta de cordeiro era queimada como um sacrifício de gratidão e não pelo pecado. Mas, por ser cordeiro, o que se entende que João, quando fala a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus, é que ele era talvez uma referência a Isaías, né, capítulo 40, versículo 3, que fala sobre ele ter sido um cordeiro que foi levado para o matadouro e que se deu como oferta pelo pecado, mudo, enfim, fazendo referência a isso. Até porque João gosta de falar de Isaías. Se você olhar ali no versículo 23 do capítulo 1, João também fala, faz uma citação de Isaías, né, quando ele diz: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Nessa ocasião, ele estava fazendo uma referência ao povo que estava saindo do cativeiro babilônico, e essa saída do povo, nessa saída o profeta Isaías tem essa profecia, fala que uma voz no deserto estaria convidando os caminhos, chamando caminhos a que se endireitassem, porque vinha o povo de Israel e o Senhor viria à frente deles. Então, essa referência de Cordeiro de Deus, duas vezes apenas no Novo Testamento, no versículo 29 e no versículo 36 desse capítulo 1 de João, referindo-se a Jesus como Cordeiro de Deus. E aí ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse termo tirar o pecado é aquilo que carrega o pecado. Ele tira do ombro de outra pessoa e coloca sobre o seu. E é isso que nós entendemos que Jesus faz na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. É isso que a palavra de Deus diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mundo
João coloca aqui nesse primeiro versículo ainda, nós estamos falando sobre o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 29 do capítulo 1. Quando ele fala do mundo, ele está falando que Deus não é nacionalista. Porque para o povo judeu era muito difícil entender essa ideia de que o Senhor Jesus, ou que Deus, né, o Criador, amasse qualquer outro povo que não fosse o povo de Israel. E daí quando ele fala que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo, ele está fazendo essa referência a todos, sem acepção de pessoas, né? De todo mundo, não há acepção de alguém por ser de um determinado país, não há salvação para aquela pessoa. Ele estava querendo dizer, inclusive também para o povo de Israel, que pensava que Deus era só para eles, que salvação era só para eles, e que os demais eram rejeitados por Deus. Ele estava querendo dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira e coloca no ombro dele o pecado do mundo, de todo mundo, no sentido de não ter acepção de pessoas. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João sempre fez questão de declarar isso, que Jesus era antes dele. Nós já sabemos e já falamos aqui, Jesus não nasceu antes de João. O que João estava dizendo aqui é que ele era o verbo. Ele começa dizendo lá no capítulo 21 que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus no princípio. João tem essa noção de que Jesus é antes dele. João tem esse entendimento claro de que Jesus é antes dele. Jesus é Deus. João sabe de quem ele está falando. João sabe de a quem ele está apresentando. Ele está dizendo assim, esse Jesus aí, esse Cordeiro de Deus, ele tem a primazia porque ele veio muito antes de mim. Eu vim na frente para preparar um caminho para ele. E João fala de vir à frente não no sentido de ter nascido antes de Jesus, no sentido de ter vindo preparar um caminho e depois Jesus então apareceria, né? E aí o versículo 31 diz, eu mesmo não o conhecia. Veja, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Quando João fala que não o conhecia, é talvez que João não tenha tido contato pessoal. Na verdade, não é que João talvez não tenha tido contato pessoal com Jesus, até porque eles eram conhecidos, né? Maria, mãe de Jesus, e a Isabel, a mãe de João, tiveram contato na gravidez e provavelmente tiveram contato, João teve contato com Jesus, provavelmente, antes desse encontro deles à beira do Jordão. Mas o que João estava dizendo é que João não sabia quem era Jesus, no sentido de não saber que era ele, que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João fala que ele era o Cordeiro de Deus justamente porque, você já vai ver aqui mais à frente, que o João explica por que João crê, entende e acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus. Certo? E aí, olha que interessante. Continua ainda o versículo 32. E João testemunhou dizendo, olha só, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Sobre esse do Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre João, ele está, na verdade, reafirmando ou afirmando ou deixando claro a linhagem davídica de Jesus, que Jesus era descendente da mesma linhagem de Davi, porque era da linhagem de Davi que viria o Salvador de Israel, que era o Messias, esperado pelo povo de Deus. Então, quando ele ressalta isso, justamente porque lá em Isaías 11, versículo 1, está escrito que sobre Davi, eu vou abrir aqui para ler para vocês, me deem essa liberdade, deixa só eu folhear aqui e encontrar para você, para nós lermos Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11. Olha só o que diz. Ele está falando sobre a linhagem davídica. Ele está falando o que aconteceria com o rei de Israel. Olha só. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha o 2, 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí João diz, eu não o conhecia, o 32,
O 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E o 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E lá no Isaías 11:2 diz que o meu Espírito repousará sobre ele, sobre a linhagem de Davi. Os que tinham a linhagem de Davi tinham esse detalhe, esse diferencial que o Espírito pousava sobre eles, nesse sentido. Aí no versículo 32 ele diz, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Veja que João, como nós falamos, João talvez conhecesse Jesus pessoalmente, mas não sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus aparece, João diz, eis o Cordeiro de Deus, porque João sabe pelo sinal que ele viu o Espírito como pomba descer e pousar sobre ele. E quando ele vê isso, ele diz, então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quem mandou João, quem chamou João e disse assim, ó, vá e prepare o caminho para o Senhor, porque está vindo o Messias, o Salvador. Esse mesmo que tinha mandado João, disse, aquele sobre quem você viu descer o Espírito Santo, quando você vê o Espírito pousar sobre a cabeça dele, você vai saber que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João está deixando claro aqui. Eu não sabia que era ele, mas agora eu sei porque eu vi o sinal. E aí João conclui dizendo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui a ignorância substituiu a certeza. Desculpe, a certeza substituiu a ignorância foi substituída pela certeza. João ignorava quem era, mas agora ele sabe porque ele viu um sinal. Algumas das coisas maravilhosas que precisa ser dito sobre isso que nós falamos. Você não vai saber quem é Deus, você não vai conhecê-lo, você não vai se relacionar com ele, você não vai saber que ele é ele, a menos que Deus se revele a você. João viu o Senhor porque o Senhor se revelou a ele. João viu a Jesus porque Jesus se manifestou a ele. Nós, seres humanos, mergulhados em nossos pecados, pecadores que somos, não conseguimos ver o Senhor, a não ser que ele se revele a nós, a não ser que ele se manifeste a nós. Você não tem competência para ver o Senhor com esses teus olhos naturais. O que você está falando, Jean? Você está falando que eu não consigo enxergar Jesus? Ok, ninguém consegue. Não, eu estou falando de ver o Senhor, de ver e conhecê-lo, de se relacionar com ele, de fazer com que sua vida seja dirigida por esse senhorio. De conhecer Jesus na sua totalidade, Jesus se revela àqueles que são dele. O que eu quero dizer a você nessa noite é que você precisa crer em Jesus. O seu coração precisa estar disposto a abraçar essa palavra, essa mensagem. Você precisa reconhecer que você é pecador e precisa de um Salvador. Você precisa reconhecer que fora de Jesus não há salvação, que fora de Jesus não há libertação, que esse vazio imenso que tem no seu coração, ou que possa ter em seu coração, é justamente a ausência de Jesus. Você precisa de um Salvador e Jesus é Salvador suficiente. Ele morreu por você na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, para mudar o teu coração, para mudar quem você é, para te dar a alegria da salvação, a certeza, paz no coração, alegria, aquela alegria que não se acaba quando o dinheiro acaba, aquela alegria que não termina quando o tanque do carro está vazio, aquela alegria que não acaba quando as coisas materiais, supérfluas, que perecem, quando essas coisas se acabam. A alegria ainda continua, porque você ainda tem Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal que você recorre quando as situações da sua vida estão insuportáveis, quando algumas coisas estão te incomodando a ponto de você não aguentar mais, aí você corre e pede ajuda para Jesus? Ou Jesus é o teu amigo de todas as horas? Eu quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus.
Jesus está de braços abertos, ele não rejeita ninguém que chega a ele e pede para fazer parte da família. E pede para ser recebido por ele, porque crê nele. Como você sabe que eu preciso de Jesus, Jean? Você precisa de Jesus porque você é pecador. Como você sabe que eu sou pecador, Jean? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que eu sei quando eu pequei? Quando eu peco? Você sabe que você peca contra a própria luz que há em você. Você sabe que até aquilo que você acredita, que você defende, que você fala para todo mundo, isso não é certo, isso não deve ser feito. Muitas vezes você mesmo faz. Você peca contra a luz que há em você mesmo. Você peca contra coisas que você mesmo acredita. E eu não estou falando de nada da Bíblia. Eu estou falando, você peca contra a luz que há em você. Contra os seus princípios morais. Eu não sou cristão já, mas eu tenho princípios morais, ok. E todos esses teus princípios morais, você conseguiu levá-los ao pé da letra todos os dias da sua vida? Não. Isso significa, sabe o quê? Que você sozinho não tem competência para acertar o alvo. Que você sozinho não tem competência para encontrar Jesus. Para ser salvo, você precisa de um Salvador. E como eu faço então, Jean? Abra o seu coração e diga: Jesus, eu preciso de você. Eu preciso ser salvo. Eu preciso fazer parte da tua família. Eu preciso deixar de ser escravo do pecado e ser teu servo e fazer parte da tua família e ser abraçado por ti. Jesus não rejeita oração assim. Quer falar com ele? Ele está pronto para te ouvir. Que Deus em Cristo possa ter um encontro com você hoje, agora, nesse momento. Que a palavra de Deus, que o amor de Deus te encontre e a tua vida nunca mais seja a mesma. Não aceite Jesus, seja aceito por Ele. Abra o seu coração e diga: Jesus, me receba. Eu preciso ser encontrado. Eu estou perdido. Diga isso a Ele. E o Senhor Jesus vai te receber de braços abertos. O Espírito Santo vai fazer morada no seu coração. E você vai ser discipulado por aquele que vai estar com você em todos os momentos. Alguma dúvida a mais que eu possa lhe ajudar, me procure. Me procure no Facebook mesmo, pode me chamar no Messenger, a gente pode conversar. Eu posso lhe orientar. Podemos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos estudar juntos João. Nós estaremos aqui toda segunda, quarta e sexta, estamos estudando o Evangelho de João. Convido você a acompanhar junto comigo toda segunda, quarta e sexta. Se você não conseguir participar ao vivo, você vai ter o vídeo para você assistir depois aqui na minha timeline. Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Um abraço a todo o pessoal que participou, a irmã Nina, que está sempre participando, ao Edenilson, a Priscila. Todo esse pessoal aí, eu não consigo me concentrar em falar e ficar olhando quem está aqui. Mas um abraço para todos vocês, todos que entraram, todos que assistiram. Que Deus abençoe, muito mesmo. Um grande abraço. Que Jesus esteja com você.